Minha diretoria teve Fla-Flu no estádio do Corinthians. Que loucura, hein? Mais um Fla-Flu em São Paulo. Acho que é o terceiro da história e pela primeira vez saiu um gol, porque os outros dois haviam sido 0-0. E o Fluminense venceu com 1-0, gol no finalzinho do Bruno, que entrou ali e acabou resolvendo a partida para o Flusão. Evidentemente, o rubro-negro está emputecido em virtude da derrota, né? Por considerar que o Flamengo não poderia vencer. Oh, desculpa, Bruno, não, eu falei o nome dele, Bruno, é André, o nome do jogador que fez o gol. Primeiro toque praticamente que ele deu na bola e tal. Eu particularmente nem conheço esse garoto, é a primeira vez que eu vejo ele jogar e já entra resolvendo um clássico aí aos 19 anos, aos 40 e tralala do segundo tempo. Meu ponto é o seguinte, existem algumas coisas para ser colocadas sobre esse jogo. Primeiro, sobre o jogo em si, o Flamengo começa muito melhor do que o Fluminense. O primeiro tempo do Flamengo, para você ter uma ideia, é 70-30 de posse de bola quase, 14 chutes a gol contra 4 do Fluminense. Isso é um amplo domínio que você pode ver pelos números. No segundo tempo, separando, tá? Já foi 65-35 de posse, mas 7 chutes para cada lado. Né? O Fluminense teve 2 chances de gol e o Flamengo nenhuma, né? Grande, que é chamada de grande chance nas estatísticas e tal. E aí você tem uma alteração, algumas alterações durante o jogo, que mudam muito radicalmente o jogo. O Fluminense foi melhor do que o Flamengo no final, né? Do metade do segundo tempo para frente. No restante do jogo, o Flamengo foi melhor no segundo tempo, nem tanto. O Flamengo já voltou meio camaleando, mas ele foi melhor no primeiro tempo. As mudanças do time, que são absolutamente justas, que o torcedor do Flamengo fique puto com o Rogério Ceni. Porque é um jogo que você tá vendo que tá pegado. Tá corrido pra caralho, tá acelerado pra caralho o jogo. Tava muito rápido, era contra-ataque no Michinho, no Michel e no Vitinho. No Michel e no Vitinho. O Fluminense usando os garotos ali e tal. Botou até o Casares, né, que não é garoto, mas corre muito mais do que o Nenê de titular e tal. E esse era o cenário. De repente você vê o Fluminense começa a tirar uns jogadores mais lentos e colocar moleque mais rápido. O Fluminense começa a botar velocidade dentro do jogo. E o Flamengo faz exatamente o contrário. O Flamengo tira alguns jogadores rápidos e coloca alguns jogadores mais lentos. Aí a mudança, desculpa, mas ficou muito caracterizado que quando os dois treinadores mexeram, nós passamos a ter um novo jogo. Né? De imediato, quando o Fluminense fez as mudanças, o Fluminense não foi para dentro do Flamengo imediatamente, começou a ter oportunidades de gol. Mas na resposta do Rogério às mudanças do Fluminense, o Fluminense acabou encaixando certinho e começando a ter algumas oportunidades e o equilíbrio do jogo. Eu não vou entrar na pilha, que eu já citei até no Twitter hoje, que é o seguinte, o flamenguista querer tratar a derrota pro Fluminense como uma tragédia. Ah, mas o time do Fluminense é fraco. Tá. Gente, mas é um clássico. Né? Qualquer pessoa que acompanha futebol há mais de 1 ano e meio sabe que, porra, clássico as coisas mudam, é um outro cenário, é um outro tipo de jogo e tal, então é absolutamente normal você ter um clássico onde você tem até superioridade sobre o seu adversário, mas você toma um gol lá no final e perde o jogo e é assim que funciona. Não é o fim do mundo. É o fim do mundo o Flamengo apresentar o futebol que ele apresenta? Também não. O Flamengo não é um time que chega a jogar mal. Mas é óbvio que o flamenguista tem não só 2019 como o começo de 2020 na cabeça, como ele sabe que ele tem um elenco melhor do que os outros, mesmo com os desfalques. Né? O Michel, queira ou não, é um jogador que foi contratado a peso de ouro porque foi a revelação do Campeonato Brasileiro do ano passado. Ele não é um jogadorzinho, né? Ele é um jogador que foi destaque, né, pelo Goiás. Você tem o Vitinho, jogador caríssimo, né? O Pedro, jogador de seleção, Bruno Henrique, jogador de seleção. Porra, você tem um time ali que você tem que esperar algo mais. O Fluminense tem muito moleque, né? Não só começando, mas entrando durante o jogo. Então, numa observação fria pré-jogo, você fala, bom, o Flamengo é favorito. E é mesmo. Hoje o Flamengo é favorito contra qualquer um no papel. Só que durante o jogo, cara, o Flamengo não tá conseguindo fazer a bola entrar e aí acontece de você tomar um gol no final, então esse resultado de hoje eu não considero nenhum absurdo, são coisas do futebol, acontece desse jeito. Não acho que o rubro-negro tem que ficar revoltado com a derrota. O que eu acho que eu entendo do lado do rubro-negro, ele ficar chateado e falar assim, realmente toda vez que o Rogério Ceni mexe no time, o time piora. É verdade. Na maior parte das vezes, quando o Rogério altera, o Flamengo piora em relação ao que ele vinha jogando. Então, nós temos um Flamengo que começa a maior parte dos jogos jogando um bom futebol, não tem o poder de decisão que tinha antigamente na cara do gol, ou seja, o Flamengo não é um time que vai lá e troca passes muito rápidos e chega na cara do gol e resolve o jogo, isso não está acontecendo. O Flamengo tem uma dificuldade ali na frente da área, mas é um time que tem uma ideia, né? O Flamengo joga daquela maneira, ele tem o domínio do jogo, ele propõe o jogo e tal. Só que quando chega no segundo tempo, o Flamengo esteja ele ganhando o jogo, empatando, seja a situação que for, e o Rogério começa a mexer, o Flamengo encontra quase sempre dificuldades. Então, assim, o Flamengo não tem uma situação delicada no Campeonato Brasileiro, né? Longe disso, o Flamengo ele tem 2 jogos a menos e tem 12 pontos. Se você imaginar, vamos ser bonzinhos, imaginar que o Flamengo vai ganhar os 2 jogos, que eu acho que não é bem isso, mas vamos imaginar que o Flamengo ganha, o Flamengo vai somar 2 e vai para 18, o Flamengo está ali na 3ª colocação, 4ª colocação, junto com o Palmeiras e tal. Então não há nenhuma tragédia, né, dentro do Campeonato Brasileiro acontecendo na Gávea.
O Flamengo está classificado na Libertadores, o Flamengo está classificado na Copa do Brasil, não tem nenhuma tragédia acontecendo. Mas, evidentemente, o flamenguista está com um time que ele viu jogar em 2019 na cabeça e ele quer pelo menos um rascunho daquilo. E não está acontecendo. Esse Flamengo ele é bom, mas ele não é o Flamengo. Ele não chega perto do Flamengo de 2019 e ele não chega perto do Flamengo nem de 2020 também, no começo da temporada. Então, as críticas em cima do Rogério, eu acho que a parte de treinamento e preparação para o jogo não são tão justas assim, até porque eu ouço muito em off de jogador do Flamengo que os treinos do Rogério são muito bons. Mas, aí vem a parte do jogo, do campo e tal, e aí realmente o Rogério tá se enrolando um pouquinho. E o Fluminense, né, cara? O Fluminense, por sua vez, vinha de uma derrota bizarra para o Atlético Paranaense dentro de casa de 4-1. Não sei se o Fluminense já tomou uma porrada maior do que essa na história dele no Brasileirão em casa. Não me lembro. Pode ter tomado, mas eu não me lembro. 4-1 dentro de casa para o Atlético Paranaense. E aí hoje era um jogo que, irmão, é crise no Fluminense e pressão no Roger, ou então as coisas viram. E aí o Fluminense viu através de uma jogada no final do jogo ali, individual, as coisas mudarem e saiu com um resultado que deixou o torcedor esquecer o Atlético Paranaense, esqueceu tudo, tá tudo certo, esqueceu o primeiro tempo, não, o Fluminense joga pra caralho e tá tudo certo e vamos em frente. Porque quando ganha o clássico é assim que tem que ser mesmo, né? O torcedor tem que ver de forma passional quando consegue uma grande vitória. O Fluminense nesse momento está na frente do Flamengo, mas ele tem 2 jogos a mais do que o Flamengo no Campeonato Brasileiro. Então, vamos devagar também com essa empolgação. O Fluminense é o 8º, o Flamengo é 9º no Brasileirão. Tem jogos ainda acontecendo no campeonato. Enquanto eu gravo esse vídeo aqui, o Grêmio não começou ainda, por exemplo. Mas é isso. Acho que o flamenguista tem aí uma dose de razão no choro, de reclamar. E o torcedor do Fluminense tem que ficar eufórico mesmo, cara. Porque o Fluminense tem um time aí, eu não sei contar aqui agora, não vou conseguir contar aqui abrindo, mas no time que terminou o jogo do Fluminense, quantos garotos são revelados no Fluminense tem 19, 20, 21 anos? E você pega esses garotos e consegue fazer frente e ganhar um jogo do Flamengo, que é o time mais poderoso do Brasil hoje, com o melhor time do Brasil, o mais entrosado do Brasil, porque joga junto há muito tempo, e você vai lá e consegue arrancar uma vitória dessa aí, mesmo sendo um gol no final, tendo jogado mal no primeiro tempo, tudo bem. Mas é um resultado que apaga aí o Atlético Paranaense e dá um fôlego pro Fluminense. Vem aí, falta 9 dias pro jogo da Libertadores. Importante pro Fluminense, pro Flamengo também e tal. O clássico tem esse peso. E só para dar uma passadinha aqui nos próximos jogos do Fluminense, para que você, tricolor, não fique muito eufórico, o Fluminense agora pega o Ceará dentro de casa, vitória absolutamente possível. O Sport do Recife fora de casa não é uma baba, também não é o maior terror do mundo. E aí vem o Cerro Porteño e a Libertadores da América. Valeu! Lá vem a bateria da mocidade independente. Não existe mais quente, não existe mais quente. É o festival do cor, é a alegria da cidade. Salve a mocidade, salve a mocidade.